Então, enquanto a gente vai começando aqui a nossa apresentação sobre o tema de hoje, que vocês já viram aí a apresentação do título, que é Ferramentas para o Desenvolvimento de Pessoas e o Desenvolvimento de Inovação também, resolução de problemas. Isso tudo a gente vai trabalhar aqui ao longo dessa nossa conversa hoje, nesses próximos minutos, tá? Deixa eu ver se essa tela entrou aqui para vocês. Ok, funcionando aqui então. Muito bem. Pessoal, fica já aqui o convite. Eu sei que alguns de vocês estão com o celular aí do lado, então já aproveita, pega o celular, segue a gente aí na rede social de sua preferência, seja no Instagram, no LinkedIn, o canal do YouTube, procura por meu nome, Rodrigo Colino, ou pela Total Corporate, onde eu sou hoje um dos sócios-diretores da Total Corporate, e tenho trabalhado com essa vertente de especialista em neurociência aplicada a negócios, ou seja, a gente tem traduzido os mais recentes estudos, as mais recentes pesquisas da ciência para o mundo corporativo, tá bom? Então, segue a gente para também estar bem, assim como vocês seguem o IBN, convite para a gente ficar aí mais próximo a partir de agora, tá? E sobre o que nós vamos exatamente falar hoje, esses 3 assuntos, mas nessa ordem, vamos começar por inovação e criatividade, partindo depois para a resolução de problemas e finalizando com o desenvolvimento de pessoas no ambiente corporativo. Vocês percebem por aqui que algumas dessas habilidades, essas todas, elas fazem parte daquele ranking das habilidades mais necessárias que o Fórum Econômico Mundial tem publicado aí desde 2015, 2020, e já mirando agora 2025, 2030. Isso tudo está lá, de uma forma ou de outra. Agora, a questão não é só importante desenvolver, é como desenvolver. E o que eu quero trazer para vocês aqui de boa novidade hoje, para compartilhar, é ferramenta. O que a neurociência tem trazido de dicas, de insights, para que vocês possam desenvolver ainda mais essas habilidades em vocês e também no time de vocês. Eu entendo que nós estamos no Fórum de Neurociência aplicada à gestão de pessoas, então a grande maioria de vocês aqui é líder, é coordenador, é gerente, é diretor, é executivo, é empresário, então vamos sair daqui com bastantes outros insights também, tá bom? Agora, para vocês aproveitarem mais essa nossa conversa, uma dica, desde já, eu queria que cada um de vocês pensasse num objetivo, né? Qual é o seu objetivo? Vamos customizar essa palestra, né? Se a gente tivesse um projeto de consultoria, né, da nossa empresa, a gente ia fazer algo bem customizado. Na palestra, aqui nessa mini aula, também você consegue pensar agora num desafio, talvez, que você tenha, e coloque isso aqui no seu radar, para que ao longo da nossa conversa você possa encontrar pistas, encontrar respostas que vão ajudar você no seu dia a dia já amanhã, quando você voltar para o seu dia a dia de trabalho, tá bom? Agora, se você quiser levar isso ainda a um outro nível, não pense apenas no objetivo. Eu vou pedir que você escreva. Pense nessas situações reais e coloque no papel agora, escreva aí, de repente, no Word, no seu computador, para que você coloque isso em palavras e deixe ainda mais forte, deixe ainda mais claro onde você quer usar exatamente essas dicas que a gente vai compartilhar, ok? Bem, tudo isso, pessoal, eu me comprometo com vocês, até o final de hoje, trazer 5 dicas muito práticas. A gente vai falar de estudos científicos, diferentemente, assim, eu não vou falar muito de livros, mas eu vou trazer artigos científicos para que vocês possam entender um pouquinho e rapidamente ver o que isso quer dizer para mim no dia a dia, o que eu ganho com isso de conhecimento, de ferramenta. Então, vão ser 5 dicas até o final que vocês vão ter, tá bom? Agora, para a maioria de vocês que ainda não me conhece, talvez tenha aqui até alguns amigos, colegas, clientes, estão aí, né, assistindo essa palestra com a gente. Aqui coloquei rapidamente algumas palavras só para você bater o olho e entender o que eu tenho feito, né, quais são algumas coisas que também fazem parte da minha história. Mas até amigos e colegas que estão aí, se quiser, clientes também, né, se quiser até complementar com alguma palavra, coloca aí nos comentários aí para a gente poder, né, ver depois. Mas uma rápida história aqui, curta. Sim, eu me formei na USP em biociências, estudei, sim, né, com bastante profundidade essa questão do nosso organismo, do nosso corpo, e na especialização teve um comentário que me marcou muito, de um colega que fazia mestrado,
E ele falou, poxa, Rodrigo, eu vejo aqui que você já trabalha, né, aqui desde a época da faculdade, já estava trabalhando, e agora você está estudando algo que vai ajudar você, inclusive, no trabalho, vai levar isso, o conhecimento para fora. Né? Diferente da maioria de nós que ainda no trabalho está estudando e depois tem uma dificuldade em ir lá para o mercado e conectar os assuntos. Né? Eu achei isso genial, e na verdade acho que essa mensagem ficou comigo, e o que eu tenho feito nos últimos 15 anos é justamente isso, trazer conhecimento e traduzi-lo, colocar isso de uma forma muito aplicável, prática e didática para os nossos treinandos, para os nossos clientes, para aqueles que, né, a gente atende aí nos projetos customizados de consultoria. Tá? Eu me lembrei também de, quando eu era criança ainda, tinha lá meus 10 anos, na quarta série, né, eu fiz uma redação que tomou nota 10, inclusive, que a professora pediu para escrever sobre o que você quer ser quando você crescer. Naquela época, com 10 anos, eu falei, eu quero ser cientista. E por quê? Para encontrar a cura do câncer. Essa foi minha resposta lá naquela época, né? Naquela redação. E hoje, olhando para trás, eu me vejo até, sim, como um cientista, mas um cientista de pessoas, né? Trabalhando principalmente com liderança, com estratégias, com negócios. E se eu não estou achando a cura do câncer, eu espero contribuir com vocês, trazendo a cura para grande parte aí dos desafios, das incógnitas, das situações que a gente tem no nosso dia a dia, né, organizacional, no mundo B2B, mundo dos negócios. Agora, de onde vem esse conhecimento, então? De onde vem tudo isso que a gente tem trazido, né, na nossa consultoria, nos nossos trabalhos? Queria que vocês entendessem um pouquinho primeiro dessa quantidade de informação que a gente está vivendo. São novos tempos que a gente está vivendo, principalmente na neurociência. Entendo isso. A neurociência, ela, claro que é uma ciência, um conjunto de ciências que faz parte da neurociência, às vezes até os especialistas se referem a neurociências, no plural, porque é um conjunto, né, de outras áreas. Porém, nos últimos anos, o que a gente tem percebido, devido, sim, a um foco maior, né, das academias, das universidades, mas também devido a tecnologias que permitiram um estudo maior do cérebro, nós temos visto uma explosão, um boom verdadeiro aqui de publicações acadêmicas, não estou falando de livro, estou falando de papers, de artigos científicos sobre cérebro, sobre funcionamento do nosso cérebro, funcionamento do nosso sistema nervoso. Por isso que eu gosto de dizer que esse século que nós estamos agora, né, o século 21, pega ali, depois dos anos 2000 para cá, né, estamos no século 21, ele é um século, pessoal, você que é líder, é importante você entender isso, é o século do autoconhecimento, mas não é autoconhecimento que eu digo, aquele autoconhecimento da psicologia barata, ou do pensamento positivo, né, não é isso que eu estou falando, é autoconhecimento da nossa máquina cerebral. Você pode conhecer com mais profundidade o funcionamento do seu cérebro e, inclusive, não só, quando a gente fala de cérebro, não só entender que ele é um órgão que está ali restrito à nossa cabeça e que ele faz tudo, né, processa tudo, independentemente do resto do nosso corpo. Engano, isso é um mito. Na verdade, o nosso cérebro está fortemente integrado a cada parte do nosso corpo. Cada parte do nosso corpo. E todo o nosso processamento, nossa resolução de problemas e criatividade pode se valer disso, inclusive, e a gente vai começar a entender isso com mais detalhes. Começar a entender, aqui eu vou deixar até logo de início aqui, antes que perguntem, tem sim todas as referências dos artigos que eu estou consolidando para trazer para vocês, depois isso vai no material que o IBN vai disponibilizar para vocês, tá? Agora é importante entender que, como a ciência, ela é feita de dados, ela é feita de experimentação, de pesquisa séria, tá, pessoal? Ciência que eu digo que é publicada em artigos e revistas e jornais sérios também, né? Revistas científicas de renome. A gente tem aí, né, qualificações muito sérias na academia sobre periódicos e revistas que são realmente de boa reputação. Então, artigos que estão ali são sérios e teve muito suor por trás. Eu sei que, né, os pesquisadores, os cientistas, os acadêmicos suam para conseguir dados e trazer ali uma publicação de, às vezes, 10, 12 páginas para a gente, né? Por isso, acreditem, né, não tem fake news. Em dado científico, né, em pesquisa, não tem fake news, não tem fake data, então pode acreditar. É claro que o aprendizado é constante, né? Até o advento tecnológico vai permitindo que a gente consiga aprender e ver coisas que antes a gente não conseguia enxergar. E para o cérebro, para o nosso aprendizado, nossa função cerebral, isso é muito verdade.
Então, com certeza, a gente vai continuar descobrindo muito mais coisa. Então, eu espero que vocês realmente não parem por aqui, continuem curiosos, continuem indo atrás de conhecimento e aprendizado da neurociência, porque até faz parte dessa questão da lifelong learning, né? O aprendizado de vida inteira. A gente nunca para de aprender, só para se você quiser, e você dá o ritmo do seu aprendizado. Certo? Concordam? Bacana. Muito bom. Então vamos lá, vamos falar desses novos tempos também, olhando um pouquinho aqui para essa imagem do nosso cérebro, lembrando que esse aqui, né, ele está interligado com todo o nosso corpo, e essa montanha de conhecimento que a gente tem tido, pessoal, é algo recente, porém, sempre existiu. A gente tem cada vez mais galgado terreno no conhecimento do cérebro, e essa mudança, ela é constante, tá? Ela pode parecer mais acelerada agora, até porque o volume de informação é muito grande, mas entendam o seguinte, o nosso cérebro, ele tem tanta informação lá dentro que a gente hoje ainda não consegue acessar tudo, né, nos experimentos de uma forma ainda tão organizada. Tem muita coisa ainda que vai ser, sim, publicada e descoberta, mas também tem muita coisa boa já publicada e validada. Quero que vocês entendam que tem um big data aí no seu cérebro, né? Olha aí, peguem na sua cabeça um pouquinho, né? Olha só o computador de dados, a quantidade de informações que você tem, e não necessariamente, não estou falando de conhecimento, não estou falando de memória, estou falando de muitas informações até em processamento inconsciente que o cérebro está controlando. Então, a gente precisa tratar isso com muito carinho, né, cuidar do nosso cérebro e usar até dicas, atalhos que a ciência tem percebido para que o nosso cérebro funcione melhor. É aqui que eu começo com vocês na questão do primeiro assunto de inovação e criatividade. Inovação e criatividade, a gente tem essa questão do como é que o homem tem mudado o mundo, né? A gente hoje consegue ver o nosso planeta, a nossa cidade, o seu bairro, com tantas transformações, e nenhum outro animal fez isso na face da Terra, nenhum outro animal. Então, isso se deve a essa habilidade nossa, e é uma habilidade inata, tá, pessoal? A criatividade e a inovação, ela é algo instintivo. Muitas pessoas acham que isso faz parte só lá da pessoal que é mais que viaja mais nas ideias, ou que está mais na parte artística, o pessoal que é de música, o pessoal que é de artes plásticas. Todos nós temos a criatividade. Basta ver uma criança, basta ver o bebê, né? O quanto que ele vai se valendo de recursos, inventando ali modos de usar diferentes artefatos, né? Eu lembro do meu filho, vocês vão também conhecer outras crianças que preferem muitas vezes brincar com às vezes você dá aquele brinquedo caro para a criança, né? Ela tira o brinquedo, ela vai brincar com o quê? Com a caixa de papelão onde ela recebeu o presente, né? Então, a cena clássica, mas é justamente essa questão da criatividade. Ela vai criar, vai inventar, e a gente também pode manter esse skill, essa habilidade forte ao longo da vida. A gente tem que estar mais consciente disso, né? Na neurociência, a criatividade tem sido tão importante que, em 2019, apenas 2 anos atrás, foi criada, inclusive, uma sociedade específica para isso, se chama Sociedade para a Neurociência da Criatividade. Tá? Então, tem um grupo de cientistas que se uniu e está pesquisando com ainda mais afinco a questão da neurociência da criatividade. Queria trazer um pensamento, uma definição, inclusive, de inovação e criatividade da Teresa Amabile, que é uma pesquisadora e professora de Harvard. E ela diz que, simplesmente, né, qual a diferença de inovação e criatividade? A inovação é a criatividade que foi implementada. Segundo ela, e eu concordo muito com esse pensamento, a criatividade e a inovação são as duas faces de uma mesma moeda. Agora, não basta você só criar, só ter pensamentos criativos, só inventar coisas, né? Primeiro, essas coisas que você pensa, inventa, cria, elas têm que servir a algum propósito, elas têm que ter uma utilidade, especialmente no mundo dos negócios. Para algumas outras áreas, não necessariamente. Para as artes plásticas, talvez, né? Mas no mundo dos negócios, você está trabalhando, né, numa empresa e você está aqui hoje querendo usar o melhor o potencial criativo seu e do seu time, a criatividade ela serve para alguma causa, resolver algum problema. Mas isso ainda não é inovação. A criatividade só passa a ser inovação quando ela realmente é implementada com sucesso no dia a dia
do seu negócio e consegue chegar para o cliente, consegue ter um reflexo positivo lá no seu consumidor final. Concorda? Né? Então, será que aqui o treino e a prática podem aperfeiçoar essa nossa habilidade? Bom, se a gente entende que criatividade é uma habilidade, toda habilidade pode ser treinada e desenvolvida. Agora, a inovação, como ela é um processo já de implementação da criatividade, ela precisa de estrutura. Vou até lembrar, alguns de vocês devem ter assistido a palestra de ontem. Se não assistiu ainda, volta ontem também na palestra que a minha colega da Total Corporate também, a Luciane Lamour, apresentou, falando também sobre motivadores humanos, e ela mostrou esse framework nosso da Total Corporate trabalhando o quê? O pilar da execução. É a execução, pessoal, que ajuda a gente a implantar processos criativos e traduzir ideias em realmente fatos e ferramentas que vão ficar para a empresa. Aí tem N metodologias, né? Mas enfim, só para lembrar que aqui tem uma conexão, né, muito forte com boas práticas organizacionais, tá? Vamos cair na neurociência, vamos lá, olha só. Primeira imagem aqui que eu trago do cérebro para vocês, de um estudo muito bacana, esse aqui, estudo recentíssimo, do ano passado, 2020, sobre criatividade e plasticidade neural. A imagem que vocês estão vendo agora, ela é a imagem de um indivíduo de 30 que passaram por um grupo de pesquisadores, onde eles viram o cérebro em funcionamento, sabe de quem? De músicos de jazz. Músicos de jazz. Por que eles pegaram músico de jazz para estudar criatividade? Porque o jazz é um estilo musical que ele conta, o público que escuta jazz, ele espera que o artista improvise no meio da música. Seja um guitarrista, um pianista, um saxofonista, não importa, qualquer instrumento que a pessoa toque, se ele é um artista de jazz, ele não segue a partitura do começo ao final, mas ele vai criando, improvisando ao longo de toda a música, né? Mas, claro, de uma forma que seja agradável ao público, então tem toda uma lógica ali que ele tem que seguir por trás, mas ainda assim é algo inesperado. O que os cientistas colocaram para estudar foi, será que, a pergunta que eles tentaram responder, será que aqueles músicos de jazz que têm uma improvisação mais avançada, mais apurada, eles têm alguma diferença cerebral comparada com as pessoas que são músicos não experientes? Com pessoas até que não são músicos, que não tocam nada? Tem alguma diferença nas vias de criatividade, nas áreas que são responsáveis pela improvisação? Essa foi a pergunta que os cientistas quiseram responder. E o que eles descobriram? Que sim, que esses artistas, esses improvisadores avançados de jazz, eles têm uma maior densidade de conexão entre neurônios de duas regiões que estão aqui destacadas para vocês. Lá em cima é uma área que é responsável justamente pelos movimentos que ele faz, né, com os dedos, com a mão, ou com o sopro para o sax. E aqui embaixo, do lado esquerdo, mas é que a gente está vendo um corte, tá, no meio, mas essa parte está, na verdade, na sua frente. Tá, faz parte do córtex pré-frontal. Né, para os neurocientistas de plantão, estão aí falando do córtex pré-frontal dorso lateral, né, essa parte logo aqui atrás do nosso olho, que está no nosso cérebro, e que é uma área que ela já se sabe que está envolvida em processos criativos, tá? Geralmente ela é acionada. Então, olha como tem uma ligação muito forte e direta nessa conexão entre neurônios de duas regiões, uma motora, né, de movimento, e a outra de improviso, de criação, de pensamento inovativo desses improvisadores avançados de jazz. O que isso quer dizer em outras palavras, pessoal? Que o cérebro criou uma via rápida de acesso entre esses dois neurônios dessas duas áreas. Né? Não são dois neurônios, são vários neurônios dessas duas áreas. Para a gente, hoje, isso demonstra, então, que existe sim uma base física, uma base neural de desempenho criativo em tempo real. A gente está ali, de repente, querendo criar, improvisar, não na música agora, mas numa reunião, numa conversa com o cliente, numa negociação de conflito, até numa gestão ali de interesses. Se você vai precisar contar com pensamento criativo, você vai usar também essa região, né, da criatividade. Será que as vias dela estão fortificadas entre a sua função principal? Às vezes é motora, mas às vezes é a linguagem, né? Às vezes é a questão lógico, pensamento matemático, raciocínio lógico-matemático. Enfim, isso tudo é treino. Isso tudo, como os artistas conseguiram, os músicos atingiram,
esse desenvolvimento dessa via rápida, você também pode. Isso tem a ver com essa plasticidade neural, que é a nossa capacidade de formar novas conexões entre neurônios. Na prática, olha aqui, aquela primeira dica, hein, para vocês. Como aplicar isso no dia a dia? Pessoal, pensa comigo. Esses caras que são músicos avançados de jazz, você acha que eles fazem aquilo, eles treinam o instrumento à força, né, na marra, ou eles curtem realmente fazer isso? Claro que eles curtem, eles adoram, fazem com paixão. Então, mas ainda assim eles vão colocando desafios para eles estarem sempre avançando em termos de criatividade, avançando em termos de improvisação. Para você também hoje, no dia a dia do seu trabalho, no trabalho da sua equipe, é importantíssimo, importantíssimo, focar em tarefas que são relevantes e colocar desafios que também são significativos e relevantes. Isso tem muito a ver com o conceito de flow, que foi bem explorado ontem também em algumas palestras, né, da questão de estar ali naquele melhor momento onde nossas habilidades elas se encontram com um nível de desafio e de profundidade naquilo que a gente faz em termos de concentração, de compenetração, não é? Então, você pode fazer isso, e isso vai ter, se você praticar frequentemente, não é fazer uma vez ou outra não, hein? Praticar isso consistentemente. O que vai acontecer? Seu cérebro vai ficar mais criativo, porque ele vai favorecer conexões entre caminhos neurais ali que estão usando repetidamente esses recursos que você busca, especialmente em atividades relevantes e desafiadoras, ok? Então, como é que você tem usado isso, líder, que está aqui escutando a gente? Como é que você tem feito isso com o seu time, analisando, né, o quanto que as pessoas dão de significado positivo e desafiador para as tarefas do dia a dia, adequando as atividades delegadas de acordo também com o nível de maturidade, de desenvolvimento das pessoas do seu time. E isso é uma jornada, né? E aí o pensamento criativo pode crescer em cima disso, tá? Agora, quando a gente fala de criatividade e inovação, existe uma coisa que todo mundo tem certeza que você já passou por isso, e geralmente é o que as pessoas mais querem que aconteça, com mais frequência, que é aquele momento do eureka, né? Aquela questão do, cheguei numa resposta, consegui um insight, baixou uma luz e consegui ver uma solução para esse caminho. Quantas vezes você já teve isso, né? Seria bacana ter mais esse tipo de sentimento e resposta? Bom, os cientistas foram estudar isso também, para entender o que causa esse momento de né, de eureka, e como que a gente sente isso no nosso cérebro, no nosso corpo, como que isso vem para a gente no dia a dia. E o que eles perceberam é que existe uma grande relação positiva, pessoal, entre esse momento que surge o e também a precisão para o problema que a gente está ali tentando solucionar, tá? Então, eu estou tentando pensar numa solução para determinado problema, desafio do meu dia a dia, uma questão do meu cliente, uma questão com a minha equipe, para a minha empresa. Quando surge o insight, quando surge aquele momento de eureka, se eu sinto ele de uma intensidade mais fraca, média ou forte, a gente conseguiu perceber que essa intensidade da experiência que você teve, ela também impacta, ela é um preditor, ela prediz se o resultado da sua solução vai estar, inclusive, mais acertada ou menos acertada, tá? Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Que o sentimento dessa percepção que a gente tem das soluções que vêm de forma intuitiva, forma natural, elas podem, inclusive, funcionar como uma heurística, ou seja, elas estão ali selecionando ideias do nosso fluxo mental. Porque, de novo, lembra, a gente tem uma capacidade limitada de processamento consciente, mas nosso cérebro está fazendo bilhões de processamentos simultâneos, né, ao mesmo tempo. E acessando bilhões de dados de memórias também que nós temos arquivadas, memórias que não são necessariamente explícitas, mas memórias também aí implícitas, memórias mais antigas. Então, esse momento é como se fosse uma varredura onde o cérebro conseguiu conectar elementos e trazer isso para a nossa solução do dia a dia, tá? Na prática, o que você pode fazer para aplicar isso de uma maneira ainda mais interessante, pessoal? É levar a sério esses momentos que surgem, esses insights espontâneos. Por quê? Porque tem muita gente que acaba até tendo esses insights, mas não leva a sério, não dá a devida consideração. E se você já dá a devida consideração para eles,
você também consegue considerar a intensidade? Você percebe qual é o impacto que, quando você tem esse tipo de insight, o impacto que tem no seu corpo? Algumas pessoas simplesmente, dependendo, né, do insight, elas simplesmente só têm aquela mudança facial. Você vê isso na reunião com outras pessoas, inclusive. Outras pessoas até se mexem na cadeira, né? Mas não é que varia de pessoa para pessoa, não. Isso varia do impacto, do significado e o quanto que aquela solução, o seu cérebro está dizendo para você que ela tem de probabilidade de estar certa, de ser uma solução acertada. Então, leve em consideração não só essas ideias que vão surgindo, mas também a intensidade com que esses insights apareceram para você. Ok? Gente, se for surgindo dúvidas, perguntas, outros comentários, espero que vocês estejam colocando aí também, que de repente, né, o Cauê pode colocar aqui para a gente na tela, a gente vai comentando ao longo da nossa conversa, tá? Ou depois também, vocês podem acessar individualmente aí pelas redes sociais. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, ó. Pensa nessa seguinte situação, gente. Imagina que você está sozinho, sozinha, num quarto escuro. Imagina aí. Como é que você sai? Como é que você pode sair? Pensa aí. Imagina que você está num quarto escuro, sozinho, sem mais ninguém. Como é que você sai dessa? Quem quiser escrever a resposta que pensou, a solução que encontrou, coloca no chat também, para compartilhar entre as pessoas que estão assistindo, né? Estamos aí agora com mais de 130 pessoas aqui na sala, muito bom. Gente, com certeza tem N respostas e dependendo aí da sua habilidade criativa, você pensou já numa outra, cada uma melhor, deve estar vindo uma resposta melhor que a outra aí, né? Vou dizer para vocês o seguinte, ó, como é que eu sairia dessa? Eu ia parar de imaginar, parei de imaginar, pronto, saí do quarto escuro, né? Bom, é claro, é uma piada, é para ser uma piada, pelo menos meu filho riu quando eu contei isso para ele, tá? Mas entenda como que, geralmente, as soluções, elas estão ali na nossa frente, elas só estão disfarçadas. Ou a gente só precisa acessar recursos mentais que permitam com que a gente enxergue isso, né? A gente veja a situação por uma outra perspectiva. É claro que aqui eu dei meio que uma indução para vocês, né? Eu dei uma ordem para vocês. Imagine que você está sozinho num quarto. Mas não quis dizer que vocês não podiam quebrar a regra, que vocês não podiam subverter a ordem das coisas, né? Isso daí, de repente, foi algo que você aí se colocou, tá? Então, sair de respostas, de soluções, ou esse pensamento fora da caixa, também tem sido estudado pela neurociência, tá? É o que a gente, eu trouxe um exemplo aqui de uma pesquisa também recente, de 2019, onde, olha que bacana, olha que genial que os cientistas tiveram sacada aqui para usar no dia a dia para a gente depois, né? Eles pegaram um grupo de participantes para fazer um experimento usando aqueles óculos de realidade virtual, sabe? E aí eles colocaram esses 3 grupos, tá? Dividiram as pessoas em 3 grupos, onde os 3 grupos tinham uma parede na frente deles. Um grupo, eles falaram, ó, você vai quebrar essa parede, você precisa quebrar a parede para passar para frente nesse jogo, nesse caminhada, você está caminhando ali, né, na realidade virtual, para você continuar se movimentando, tem que quebrar essa parede. Um segundo grupo, eles não falaram isso para quebrar, e a parede, ela descia automaticamente, tá? O terceiro grupo não tinha parede nenhuma, ele simplesmente estava caminhando e andando ali, tá? O que é que eles perceberam durante esse estudo, porque além do óculos de realidade virtual, eles estavam também com eletrodos vendo a atividade cerebral desses participantes, desses 3 grupos diferentes, né, com os desafios diferentes. O que eles perceberam? Enquanto os participantes estavam ali caminhando e com esse desafio da parede ou sem a parede, os pesquisadores davam também questões para eles pensarem em soluções e questões não muito triviais, eles tinham que resolver alguns enigmas, responder alguns desafios mentais, tá? Encontrar soluções diferentes. O que os pesquisadores descobriram? Que essa realidade virtual que foi aplicada tinha um objetivo de personificar essa questão de quebrar a regra, pensar fora da caixa, ou realmente extrapolar o seu pensamento criativo. E o melhor desempenho criativo foi observado onde? Em qual dos 3 grupos vocês acham? Exatamente, naquele grupo que eles tinham a instrução de quebra a parede, tá? E isso foi mágico para os pesquisadores. Eles perceberam o seguinte, que
a proporção das novas respostas criativas, aumentou mais rapidamente nesse grupo que tinha a questão de quebrar a parede, né? Alguns de vocês devem estar pensando já, opa, vou jogar Minecraft no meu trabalho, né? Vou aí trazer videogame para o meu dia a dia. Pode isso, produção? Pode isso? Pode. Não precisa ser o dia inteiro, não pode ser, né? Mas, gente, é isso que a ciência está mostrando para a gente, né? É isso que a gente está vendo por estudos como esse. De uma forma mais científica, o que acontece é que essas regiões envolvidas no desempenho criativo, na criatividade, na solução, quando esses indivíduos fizeram o movimento ali, ou a visualização simples de quebrar a parede, o que aconteceu é que houve uma ativação de algumas regiões, e depois que isso foi desativado, né, foi despolarizado, isso permitiu usar recursos de maneira mais rápida para áreas criativas. Então, foi um movimento que, você vê, não tem nada a ver com a questão de criatividade, mas eu simular que eu estou quebrando uma parede, quebrando um muro, ou mesmo quebrando as regras, me trouxe um benefício paralelo de conseguir pensar de forma mais criativa e inovadora, né? De forma simples, como que você pode colocar isso no seu dia a dia, no dia a dia da sua equipe? Se você está precisando ser mais criativo e explorar mais esse potencial da inovação com o seu time, antes de resolver um problema, de fazer um brainstorming, de atacar uma situação muito desafiadora para vocês, faz algo que simule esse quebrar regras. Ou mesmo quebrar uma parede. Se você não pode jogar um jogo, se você, né, não tem um jogo favorito que simule isso também, feche o olho, faça essa simulação mental, permita, né, entrar nesse videogame mental, rapidinho, depois volta aqui, e isso vai te colocar num estado mental mais propício para ser criativo também, tá bom? Aqui vocês percebem como a ciência está contribuindo com dados, com comprovações científicas de como a gente pode usar melhor o nosso cérebro no trabalho. E claro que não funciona só para o trabalho, né, gente? Funciona para situações pessoais também, no seu dia a dia. Mas, enfim, aí você vai ficar, né, à vontade para usar na situação que melhor pertencer a você, tá bom? Criatividade, gente, do jeito que nós temos trazido, você percebe que ela, de uma forma ou de outra, está diretamente relacionada à resolução de problemas, né? Então, resolver problemas depende de criatividade. Depende de eu saber, depois, transformar essa criatividade em inovação, implementar isso no dia a dia do meu trabalho, da minha equipe, da minha empresa. Agora, tem outros tipos de resolução de problemas que você que veio para essa palestra devia estar pensando também, né? Não sei até se é um daqueles casos concretos que você colocou como, né, objetivo para pensar ao longo da nossa conversa. Porque tem outros tipos de problemas, né? Problemas que surgem, que são mais triviais, problemas do dia a dia, e a ciência sabe disso. Por isso que é bacana a gente perguntar para a ciência, né? Eu estou com uma situação difícil, um impasse no meu dia a dia de gestão do negócio, como fazer ali um desenvolvimento de pessoas. Pergunta para a ciência, vamos ver o que a ciência está dizendo, né? Se você vai fazer, por exemplo, uma obra na sua casa, você vai perguntar para quem? Você vai consultar quem? Né? Um engenheiro civil, um arquiteto. Você pergunta para esses caras, né? E a ciência, o que está dizendo sobre a performance das pessoas, né? Como as pessoas funcionam melhor? Vamos ver o que a ciência tem falado sobre resolução de problemas, então. Como é que você ajuda o seu cérebro a ajudar você quando você se depara com situações de problemas? Então, tem basicamente dois tipos diferentes de problemas que você vai encontrar. Alguns são problemas fáceis e outros são problemas que vão exigir realmente um nível de criatividade maior, ou são problemas complexos e precisam ali de toda uma abordagem diferente, tá? Problemas fáceis têm que ser abordados de uma forma específica. Tá? A ciência também, aqui eu estou trazendo um compilado de vários estudos, tá? Mostrando o seguinte, que problemas fáceis precisam simplesmente de foco. Você precisa focar, descer com concentração, usar o melhor da sua atenção e do seu conhecimento, daquilo que você estudou, daquilo que você conhece, daquilo que é a sua área de especialidade, tá? Problemas fáceis também precisam de conhecimento, né? Não coloque isso, por favor, a segundo plano, tá? Mas o foco geralmente já é suficiente para você dar conta de problemas fáceis. Agora, problemas mais complexos, como é que a gente tem aí uma visão de criatividade? É muito mais produtivo quando a gente aborda esses
problemas, ao invés de uma abordagem de foco, através de um processo de incubação de ideias. Sabe aquele pensamento de, deixa eu pensar nisso, deixa eu dormir com essa ideia, deixa eu pensar nisso agora de manhã, mas eu não vou tomar nenhuma decisão. Aí à tarde eu penso mais um pouquinho. Se eu tenho um pouquinho mais de tempo, inclusive, eu vou pensando amanhã, depois que eu dormir, né, minha boa noite de sono. Esse processo de incubar as ideias é muito produtivo, foi já comprovado também que ele dá mais possibilidade de soluções criativas para que você possa ter resolução também de problemas complexos. Agora, aqui é para você negociar, de repente você tem um problema, né, grande para resolver, duas coisas, né? Negocia prazo, que você vai precisar de prazo para incubar a ideia, e não só isso, não deixa para a última hora. Não deixa para a última hora. Problema fácil, você pode até deixar para a última hora, com foco ali, às vezes você resolve ali em 1, 2 horas, 30 minutos. Problemas complexos, não deixa para a última hora, ensina o seu time também a não cair nessa armadilha. Agora, olha que bacana, o que a ciência tem nos mostrado também? Além da incubação, sabe qual que é uma outra ferramenta que você pode usar para que você ajude o seu cérebro a ajudar você nessa resolução de problemas? Atividades físicas leves. Quando a gente está se movimentando, a gente anda, faz uma caminhada, a gente promove toda essa comunicação mente, corpo, cérebro e todos os nossos outros órgãos e sentidos, e isso promove toda uma mudança química cerebral e permite que a gente também acesse recursos que estão ali dentro para enxergar coisas que a gente não enxergava antes, encontrar soluções para problemas que antes pareciam não resolvíveis, né? Então, atividades físicas leves, elas de verdade ajudam, tá? Rodrigo, e atividade física intensa? Se eu gosto de correr, eu gosto de fazer crossfit, ou outras atividades aí que dão, né, aquela adrenalina, elas impactam também, me ajudam a resolver melhor as ideias? Não. As atividades físicas intensas, a ciência não conseguiu encontrar uma relação positiva nisso. Não quer dizer que ela não é importante, né? Ela vai servir para outras coisas, com certeza. Inclusive para aprendizado, tá? Ela libera, assim, quando você transpira, soa, ela permite que você aprenda melhor, gera ali toda uma química que ajuda vocês também na questão da neuroaprendizagem, mas não é o assunto de hoje, neuroaprendizagem. Falando de resolução de problemas, você fazer atividade física intensa, se puder, troque. Tem que resolver um problema, não faz intensa, faz leve, e isso vai ajudar mais do que se você fizer essa intensa, tá? O outro grande problema que a gente vê na resolução de problemas é aquela questão da fixação. Será que quando eu fico muito fixado no problema complexo, fico pensando muito naquele problema complexo, eu vou resolver melhor ou pior? E a ciência nos mostra que não vai ajudar tanto. Eu estar fixado com o problema, ele consome recurso cerebral. Ele não permite que eu pense de forma, inclusive, mais criativa. Então, cuidado se você está se vendo fixado, se você está se vendo muito, né, pensando só naquele problema, aprenda, através de exercícios de inteligência emocional, a se recompor, a variar, a conseguir fazer outras coisas que vão tirar esse foco para que você possa também praticar a incubação, que é justamente o contrário da fixação. Legal? E se você está com prazo apertado, o que você pode fazer, pessoal? Pequenos intervalos. Para resolver problemas complexos, com curto prazo de tempo, um dia, por exemplo, não fica o dia inteiro cravado nele. Foge da fixação através de pequenos intervalos. Você vai dar o melhor de si, vai usar o melhor do seu cérebro se você, de verdade, né, não ficar ali fixado naquele problema por muito tempo. No máximo 1 hora, tá? O ideal é realmente aqueles 20, 25 minutos, dá uma pausa, depois volta. Mas se, né, tiver ali em flow, 1 hora, pausa, depois volta, faz outra coisa, tá? Gente, aqui estou falando que a neurociência tem mostrado. Agora, é claro que tudo isso, a gente também sabe, pela prática organizacional, que existem benefícios em você usar o que nós chamamos de pensamento estruturado. Eu organizar o meu pensamento com ferramentas como o design thinking, como o diagrama de Ishikawa, aquela espinha de peixe, né? Ou o método de Disney de pensamento também. Todas essas ferramentas que fazem a gente pensar e organizar de forma mais estruturada, elas também contribuem para a resolução de problemas criativos e complexos. O que eu gosto desse nosso diagrama aqui, que vocês estão vendo, é perceber como que há uma junção entre as ferramentas
algumas até clássicas, nem tão modernas assim, mas essa junção dessas ferramentas da administração com o que a neurociência tem trazido para ajudar numa maior performance, numa efetividade maior do uso dessas ferramentas, inclusive num brainstorming, numa sessão de design thinking que você faça na sua empresa. Legal? Agora, tudo isso passa pelo seu repertório de conhecimento, seu ou do seu time. O que eu quero dizer com isso, pessoal, que se eu fosse, por exemplo, tentar resolver um problema de física nuclear, Rodrigo, você entende de física nuclear? Eu não entendo. Ah, mas eu vou fazer uma atividade física leve, eu vou fazer pequenos intervalos, eu vou usar uma ferramenta de pensamento estruturado para resolver um problema de física nuclear. Vai dar certo? Não vai, não vai. Eu preciso entender de física nuclear. Assim como no seu negócio, na área que você atua, se o departamento seu é de engenharia, se o departamento é comercial, se o departamento é técnico, enfim, qualquer que seja o departamento, as pessoas que estão lá têm que ser ótimas técnicas, ótimos conhecedores daquele assunto, para que o seu cérebro, baseado também nesse conhecimento, nessa informação, faça bom uso desses recursos e consiga resolver problemas cada vez mais criativamente e cada vez mais problemas complexos aí não serem mais desafio para o seu time, tá bom? Inclusive, isso tem muito a ver com o desenvolvimento de pessoas. Quando a gente faz nossos trabalhos de assessoria a empresários, executivos e outros líderes, a gente sempre percebe, assim, aquela ansiedade, vê se você não tem essa ansiedade também, né, de, Rodrigo, onde é que eu aperto aquela chavinha que liga o cérebro das pessoas, né? Ou aquele estilo do chip da Matrix, né, que eu coloco ali aquele chip no cérebro e as pessoas, uau, aprendem do dia para a noite. Pessoal, isso realmente está longe de acontecer, né? Não temos previsão. Não vou falar que nunca vai acontecer, porque, como eu falei, né, a neurociência, a ciência em si, é algo que cada vez mais a gente vai descobrindo outras coisas, mas até agora a gente não tem essa fórmula mágica. Mas nós sabemos, sim, o que atrapalha o desenvolvimento das pessoas, o que atrapalha o aprendizado no ambiente corporativo. Eu queria que vocês tivessem essa preocupação muito grande, para que vocês, líderes, entendam o impacto que vocês têm nesse desenvolvimento do time de vocês, das pessoas da sua organização. Um outro estudo que eu trouxe sobre isso, exatamente, fala sobre como é que eu, como líder, influencio e posso despertar o melhor do meu grupo, né? Olha que bacana, vocês estão vendo aqui uma série de imagens que é só para ilustrar mesmo, mas para vocês entenderem que foi feito um estudo com, novamente, né, um grupo de participantes, 3 grupos separados, e eram sessões de brainstorming. Os cientistas, os pesquisadores estavam avaliando como é que o líder conduzia sessões de brainstorming. E a equipe desses líderes tinha o quê? Eletrodos ali, né, fixados na cabeça para ver qual era o funcionamento cerebral deles durante a sessão de brainstorming. Analisando os dados depois, o que eles perceberam? Tinha um grupo que tinha uma performance melhor do que a outra, desses 3. Tinha um que estava no meio e tinha um que teve o resultado piorzinho de todos. Não só em termos de resultado, mas também em termos de processo. Como é que foi a interação entre as pessoas durante aquela sessão de brainstorming que cada líder conduziu, né? E eram vários grupos, né? Mas eles qualificados ali em 3 situações diferentes. Quais foram essas 3 situações diferentes? Uma, onde eles perceberam que os líderes estavam trabalhando um feedback positivo, encorajamento durante essa sessão de brainstorming. Um outro, onde os líderes tinham um estilo mais neutro, eles não elogiavam, mas também não davam pancada, não criticavam, também não davam ali, né, feedbacks corretivos ou negativos no meio da reunião. E um terceiro grupo de pessoas que acabou tendo esse estilo de liderança mais corretivo, mais pegando no pé, né, mais exigindo mais ali das pessoas na hora, né? Analisando os dados depois, os pesquisadores conseguiram fazer uma correlação, uma ligação entre tudo isso que eu falei para vocês, né? A interação do grupo, os resultados encontrados do brainstorming em si, e os resultados analisados das ondas cerebrais dos grupos que foram estudados. Olha só, eles perceberam que o feedback positivo, o grupo onde os líderes usaram o feedback positivo, esses grupos tiveram uma interação ali entre todos muito maior, muito maior. E quando o líder tinha aquela postura, nos grupos que o líder não dava feedback, isso não teve uma grande interação, mas facilitou o que a gente chama de flexibilidade coletiva.
as pessoas estavam mais abertas às ideias do outro, estavam menos refratárias à ideia do outro, estavam mais receptivas, tá? Rodrigo, e o outro grupo lá que você falou que o pessoal tinha feedback negativo? Esse feedback negativo, os grupos que performaram assim, eles perceberam que o desempenho criativo desses grupos foi muito afetado durante o brainstorming. Bom, até aqui você podia falar, Rodrigo, eu não precisava de neurociência para chegar nessa conclusão. Eu podia fazer um experimento paralelo e ver isso, né? Podia, legal. Mas vamos ver como que a neurociência observou essas ondas cerebrais nesses grupos que foram pesquisados? Olha só que mágico, pessoal. Tanto o grupo que trabalhou na condição de feedback positivo, quanto o de negativo, as pessoas do grupo, elas tiveram uma grande sincronização cerebral entre os membros do grupo. Se a gente fosse ver depois os gráficos de todos os indivíduos, vocês iam ver que as cores dos grupos de condição de feedback positivo e de negativo, elas estão muito próximas, em áreas ali muito similares. Agora, quem é que influenciou esse processo de sincronização dos cérebros, pessoal? Quem? Sim, o líder, o gestor, o chefe, né? Então, olha só como que a gente pode ter impacto direto, muitas vezes sem perceber, muitas vezes de forma até inconsciente, mas os cérebros estão sincronizando a todo momento, né? Tem até uma pesquisadora recente de neurociência, que tem um livro muito famoso que é Como as Emoções São Feitas, a Lisa Feldman Barrett, e ela diz o seguinte, que a gente tem essa habilidade de empatia com o grupo, é a nova telepatia. Empatia é uma habilidade que nós somos dotados, que inclusive funciona como se fosse uma telepatia, não é? E o líder está fazendo isso a todo momento ali com as pessoas do seu grupo. Na prática, como é que você pode usar isso? Isso aqui está, né, mais que claro para vocês, mas, pessoal, autovigilância. Você tem que se cuidar sobre como é que você tem conduzido reuniões que focam em soluções. Cada reunião que está ali com um brainstorming, ou uma reunião de tomada de decisão também, isso acontece, né? Como é que você está agindo enquanto líder? Cuidado, para ser o líder que vai trabalhar mais positivamente. Sai desse feedback negativo. Na pior das hipóteses, não dá nenhum feedback, tenta ser neutro, que ainda assim o seu time vai performar legal também, tá bom? Bem, essa foi a dica número 4 que a gente trabalhou. Tem mais uma dica complementar a essa, número 4, queria convidar vocês a acessar o nosso LinkedIn da Total Corporate, ou o nosso blog também no site, se você preferir. Tem lá um artigo que a gente publicou faz já uns 3 meses lá, como fazer 1 mais 1 ser igual a 11. E vai falar com mais detalhes sobre como o líder pode lidar com isso, porque muitas vezes é até uma questão de lidar com a diversidade do grupo, né? Como é que eu posso trabalhar feedback positivo num grupo que é diverso, num grupo que tem ali o atrito? Existe solução para isso, tá? A gente trabalha com isso, a gente sabe que funciona. Leia mais lá, depois deixe seus comentários, a gente vai conversando por lá também no LinkedIn ou no nosso blog, tá? Pessoal, quase terminando aqui, queria trazer para vocês, ainda nessa questão de desenvolvimento de pessoas, a lembrança de que é uma pergunta muito comum que a gente tem, né? Rodrigo, até que ponto as pessoas podem ser desenvolvidas, né? E quando a gente vai abordar essa pergunta, não tem como não falar de neuroplasticidade, que é essa habilidade do nosso cérebro fazer novas conexões, né? Criar novas rotas, sinapses entre os neurônios. Agora, a neuroplasticidade tem sido muito estudada, e isso, inclusive, foi um dos focos do meu estudo, na época da especialização que eu fiz também, quais são os fatores que influenciam nessa neuroplasticidade. E, claro, a gente sabe que quanto mais jovem, melhor para N habilidades, né? Música, idiomas, a gente tem aí uma plasticidade neural muito maior quando a gente está ainda na primeira infância, ou quando a gente está na adolescência, na fase adulta, depois dos 20, 25 anos já começa a decair, depois dos 40 a gente começa a perder, inclusive, massa cerebral, né? Porém, é uma habilidade que quanto mais você pratica, melhor você fica nela. E o que eu queria trazer para vocês é que a gente tem hoje estudos que mostram, inclusive, que você aprender, ele não só traz conhecimento para você, mas tem efeitos sistêmicos. Ele tem efeitos em outras áreas da sua vida, como, inclusive, saúde mental, tá?
A gente sabe, por exemplo, que pessoas que são bilíngues, falam 2 idiomas, ou até 3 ou mais, têm aí muito menos casos de ocorrência de Alzheimer, de Parkinson, de demência após os 70 anos. Tá? E quanto mais cedo essas pessoas começaram, maior é esse fator de preservação cerebral. Agora, de novo, eu só dei um exemplo aqui em relação à linguagem, porém, isso acontece com outras questões, outras áreas do conhecimento, com dança, com música, né? Porque você pode aí envolver o seu cérebro no aprendizado. Trazendo isso para o mundo corporativo, a solução para o seu time muitas vezes está numa questão que eu já falei antes, que é do conhecimento. A pessoa tem que ser expert, tem que elevar ali o seu nível de conhecimento, aprofundar, né? Cada vez nunca parar de estudar, mas não só estudar sobre aquilo que é a área de trabalho dela. Muitas vezes, abrir outros campos para mexer justamente, estimular outras áreas do cérebro. E isso vai influenciar a criatividade, isso vai influenciar a resolução de problemas, isso é extremamente poderoso, tá bom? E vai fazer uma contribuição para a vida dela, né? Você, líder, vai até, né, no final, contribuir para a saúde dessa pessoa, tanto no curto, mas principalmente no médio e longo prazo. Então, se você está buscando um upgrade de sistema cerebral, né, não dá para realmente fazer um upload aí só de um programa pelo seu computador, mas a gente tem hoje uma discussão muito recente na neurociência, que é de, poxa vida, parece, tá? Isso aqui ainda é especulação, mas parece que tem uma relação muito positiva também entre uma alta demanda mental no trabalho, eu ser exigido de criatividade, eu ser exigido de linguagem, de conhecimento, de processamento de informações. Quanto mais eu sou exigido no trabalho, melhor funciona toda a minha parte cognitiva, né? Outras funções cognitivas são beneficiadas por uma alta demanda no trabalho. Agora, é claro, né, isso tem uma linha muito tênue que vocês, líderes, têm que observar com muito cuidado, né, que tem a ver com essa dica número 5. A dica número 5, já vou adiantar para vocês, que é o seguinte, é o desafio da liderança. Desenvolver pessoas, tenha essa certeza, implica conhecer muito bem a sua equipe. Se você lidera hoje uma pessoa, é conhecer muito bem essa uma pessoa. Se você é responsável por 5 pessoas, conhecer muito bem essas 5 pessoas. Conhecer a ponto de saber qual é o que nós chamamos de nível ótimo de pressão desse indivíduo. O nível ótimo que ela suporta ali de estresse ou de carga de trabalho. A gente sabe hoje que existe uma curva desse hormônio do estresse, que é o cortisol, que ela oscila conforme ela oscila, o nosso desempenho vai de baixo até alto, né? Inclusive, quando o nosso cortisol, o hormônio do estresse, está muito baixo, a gente sabe que a gente está numa zona de tédio, marasmo. Mas quando a gente está também numa zona de cortisol extremamente elevado por muito tempo, a gente tem ali uma zona de estresse mais forte. E isso, por muito tempo, causa prejuízos cognitivos, inclusive, não só de saúde, não só no coração, mas mentais. E aí, você sendo responsável pelo seu grupo de liderança, aí você sabe que tem o Joãozinho, por exemplo, que o nível ótimo de pressão dele está mais aqui nesse lado aqui esquerdo da curva. Ele ainda não é uma pessoa que eu posso dar tanta carga. Às vezes eu preciso dar um desafio muito maior, né, sobrecarregar, porque é a opção que eu tenho. Mas eu tenho que fazer isso com parcimônia, eu tenho que fazer isso com estratégia, eu tenho que fazer isso com consciência do que eu estou fazendo, porque senão você perde a mão, e você perde um funcionário, e você perde um bom resultado lá na frente também, né, do seu time. Por outro lado, tem também outras pessoas no seu time, pode ter a Mariazinha, que tem ali uma curva de um nível ótimo de pressão, mais para o lado direito dessa curva, ela já suporta mais. E você, estrategicamente, sabendo, conhecendo cada uma das pessoas do seu time, vai fazer essa gestão de uma forma ainda mais otimizada, né? Não existe time de estrelas, pessoal, não existe time perfeito. A gente tem aí, né, vários projetos entregues em várias empresas, conhece muitas empresas também da nossa experiência corporativa. A gente sabe, você nunca vai ter um time que é 100% aderente àquilo que você precisa. Por isso que a gente fala que o papel número 1 dos líderes é desenvolver pessoas, é ter time, sim, que você vai cada vez mais desenvolver. Sabe por quê? Porque as demandas do mercado, a expectativa do seu cliente, nunca vai parar de crescer, sempre vai ter outros desafios. Então, você precisa estar constantemente desenvolvendo pessoas e precisa entender dessas pessoas profundamente
como é a proposta que a gente está trazendo aqui em relação à neurociência. Parênteses rápido, hein? Muito se fala hoje de UX, né? Que é a User Experience, a experiência do usuário, do cliente final, né? Ou Customer Success, o sucesso ou a satisfação do meu cliente final. Aqui, líder, quando você conhece profundamente as pessoas, você está trabalhando o EX, o EX, que é a experiência do seu funcionário, a satisfação, o sucesso do seu funcionário. Isso depende só de você, tá bom? Agora, elevar o nível de responsabilidade, fazer com que o seu time também tenha essa consciência, com certeza vai ajudá-lo a também agir, né, aprender constantemente. A gente tem empresas, por exemplo, clientes nossos, né, que adotaram essa responsabilidade. Eu não vou esperar o mercado fornecer pessoas qualificadas para mim. Eu tenho que desenvolver internamente. Então, você pode fazer roda de conversa, você pode disseminar podcasts, fazer ali treinamentos internos. Muitas vezes, você fazer isso 2 horas por semana, ou 1 hora por semana, 4 horas por semana, vai dar um resultado, né, de médio e longo prazo muito maior do que você simplesmente abdicar de táticas como essa, tá bom? Estamos chegando no final, e aqui quero recapitular com vocês essas 5 dicas que vocês acabaram de ver, né? Então, espero que tenham anotado. Se não anotou, tem aí para vocês também essa gravação até dia 20, como o Cauê comentou, está disponível para revisar, depois o material vai ser enviado para vocês. E eu quero terminar aqui, pessoal, pelo começo. O que é terminar pelo começo? É reforçar alguns conceitos que foram trabalhados antes, em outras palestras aqui, mas se você não assistiu, grave isso, né? Isso é uma pergunta que eu costumo fazer pessoalmente para os meus clientes de coaching, de consultoria, de treinamento. A sua habilidade criativa e sua resolução de problemas, o seu aprendizado e desenvolvimento de pessoas, ele está condicionado a elementos fisiológicos, né? Como é que funciona o seu corpo. Então, eu sempre pergunto, né? E você pode usar essas perguntas com o seu time. Como é que está seu sono? Como é que está a sua alimentação? Como é que está a sua atividade física? Sua recreação, seu hobby, que seja, né? Porque se você ou seu time tiver impactado negativamente com qualquer um desses 3 elementos, a criatividade vai sofrer, a inovação vai estar limitada e a resolução de problemas também vai estar comprometida. Cuidar do cérebro é cuidar da pessoa como um todo. Siga a sua missão como líder, cuidando de cérebros, cuidando de pessoas. Deixo aqui minha gratidão para vocês em relação a estar aqui participando dessa palestra. Espero que tenha contribuído com vocês nessa jornada.